Do You Really Want to Hurt Me é uma canção da banda de New Romantic inglesa Culture Club, lançada em setembro de 82. Ela faz parte do álbum de estreia deles, Kiss to Be Clever, e pode ser considerada o single que abriu as portas do sucesso para eles, tendo em vista que, anteriormente, eles já haviam lançado outros 2 hits nesse mesmo álbum, que não alcançaram boas colocações e agradaram o grande público. Sua sonoridade traz uma potente balada romântica misturada com uma pegada de reggae music, enquanto que sua letra fala sobre amores frustrados, precisamente do vocalista do Culture Club, Boy George. Ele a escreveu quando tinha apenas 21 anos e é dito que ela teria sido abertamente dedicada ao baterista da banda John Moss, com quem George teve um relacionamento romântico entre os anos de 82 e 86. Esse boato, inclusive, foi confirmado pelo próprio Moss, que passou a se denominar como o muso de George. Ao longo de muitos anos, essa afirmação se sustentou, mas em 2007, Boy George resolveu se pronunciar e disse que a música não era somente para Moss, mas sim para todos os parceiros românticos com quem ele se envolveu na época, em especial o músico Kirk Brandon. No final dos anos 70, o adolescente George Alan, que conhecemos como Boy George, resolveu sair de casa após uma discussão com seus pais, que não aceitavam a sua sexualidade e estilo de se comunicar. George é uma pessoa andrógina que se caracteriza por um estilo com traços, comportamentos e vestimentas imprecisos ao seu gênero de origem. Então essas pessoas podem ter estilos tanto masculinos quanto femininos, ou os dois ao mesmo tempo. Assim que saiu de casa, George passou a morar em uma kitnet com vários outros amigos com estilos semelhantes ao dele. Nas noites, ele costumava frequentar uma boate chamada Blitz, localizada nas agitadas ruas de Londres. Essa boate mais tarde ficaria conhecida como o berço do New Romantic. Isso porque naquela época ela foi frequentada por vários artistas do gênero antes de serem lançados à fama, como Billy Idol, Spandau Ballet e os próprios caras do Culture Club. Foi na Blitz, inclusive, que George conheceu Kirk Brandon, um músico independente que costumava frequentar o espaço com a sua então namorada. Os dois costumavam flertar com olhares, mas não passava disso, tendo em vista que Brandon era comprometido e se dizia um homem heterossexual. Os meses se passaram e George acabou se tornando amigo de Steven Stranger, um dos gerentes da boate, que também lhe ofereceu um emprego na chapelaria do espaço. E durante mais uma noite de curtição, Brandon deu um perdido na namorada e enfim tomou coragem e se aproximou de George. Os dois iniciaram uma conversa acalorada que terminou na casa de um deles, se é que vocês me entendem. A partir dessa situação, supostamente Brandon terminou com a namorada e passou a se relacionar amorosamente com George. Aliás, foi através dele que George despertou o interesse pela música. Porém, o envolvimento entre os dois não durou muito tempo, já que as inseguranças de Brandon em relação à sua sexualidade acabaram atrapalhando a relação. Ainda quando namorava Brandon, George costumava acompanhá-lo nos ensaios de sua banda. E num desses encontros, ele conheceu o baterista John Moss, com quem passaria a se envolver profissionalmente e romanticamente no futuro. John tinha características semelhantes à de Brandon, pois também se dizia um homem heterossexual e casado com uma parceira feminina. Nesse primeiro encontro, os dois apenas conversaram sem pretensão nenhuma, mas no futuro ambos assumiram que houve sim uma atração física de imediato naquele dia. E com o passar do tempo, George acabou demitido da boate após ser acusado de furtar objetos e dinheiro dos clientes. Ele pouco se importou com a demissão, pois a essa altura já estava convicto de que queria seguir uma carreira musical. Então, a partir disso, ele começou a tentar conexões com empresários do ramo, visando uma oportunidade. E é interessante pontuar que uma das grandes referências físicas e artísticas de Boy George era o músico David Bowie, que inclusive já havia frequentado a boate Blitz à procura de bailarinos para um de seus clipes. Nessa ocasião, Steven Stranger, o gerente do lugar, ficou responsável pela triagem desses bailarinos e não considerou o nome de George, que possuía um inegável talento para a dança.
Isso acabou criando uma inimizade entre eles que foi se potencializando até o momento da demissão. E por um acaso do destino, George acabou conhecendo o produtor musical Malcolm McLaren em uma barbearia. Esse empresário já era bem reconhecido na cena e já havia produzido grupos de sucesso no passado, como nada menos que os Sex Pistols. George então perguntou a Malcolm se podia ser testado e cantar para ele ali mesmo, naquele lugar. E o produtor hesitou no início, mas acabou aceitando. Porém, a performance não agradou, mas isso não impediu que os dois marcassem um café que terminaria com a efetivação de uma parceria. E com esse vínculo fechado, Boy George passou a integrar o grupo de New Wave Bow Wow Wow, que estava para ser lançado no mercado por Malcolm. Contudo, após uma série de conflitos e desentendimentos com os membros da banda, ele acabou não permanecendo por muito tempo. E algum tempo depois, durante um café com amigos, George foi abordado pelo guitarrista Mike Craig, que se dizia um apreciador de seu trabalho. Craig contou a ele que estava formando uma banda e que precisava de um vocalista, e George, sem hesitar, aceitou a proposta. É a partir desse momento que ele reencontra John Moss e o convida para fazer parte do grupo. E como colegas de banda, os dois foram se aproximando cada vez mais até começarem a ter um relacionamento amoroso. E por mais que tenha sido uma relação bastante intensa, John Moss parecia ter uma certa resistência dentro de si, impulsionadas por receios de julgamentos da época que era marcada por preconceito contra pessoas da comunidade LGBT. Além de supostamente haver um próprio preconceito da parte dele que aparentemente não se aceitava. Sem falar do fato dele ser um homem casado, então em nenhum momento ele cogitou se separar e manteve a relação com George na posição de amante. Em decorrência disso, o envolvimento entre os dois, que durou longos 4 anos, foi totalmente às escondidas da imprensa e dos fãs, apesar de haver bastante rumores. Já a relação era bastante tóxica, com momentos extremamente violentos em que os dois se agrediam tanto fisicamente quanto psicologicamente. Em várias entrevistas, Boy George assumiu que costumava se colocar numa posição de vítima nos relacionamentos que mantinha com esses tipos de homens, como Kirk Brandon e John Moss. Era como se existisse uma síndrome de inferioridade e coitadismo da parte dele, tudo porque ele acreditava que era uma pessoa diferente, que não se encaixava nos padrões. Sem falar nos traumas familiares que ele sofreu ao longo dos anos, com um pai que não aceitava a forma como ele se identificava. Então, desde sempre, ele teve essa sensação constante de culpa, mas chegou um tempo em que ele mesmo percebeu que se colocar nessa posição não o fazia bem, já que ele acabava permitindo se submeter a situações humilhantes e repetitivas em ciclos viciosos de relacionamentos frustrados. De exemplo, sua relação com John Moss, onde ele se submeteu ao papel de amante por 4 anos, tudo por acreditar que ele merecia estar naquela posição por ser quem ele era. Era como se ele acreditasse que não pudesse encontrar alguém melhor, alguém que o amasse de verdade e que não tivesse vergonha de assumi-lo publicamente. Do mesmo modo foi com Brandon, que após usá-lo simplesmente decidiu que não queria mais e que tudo que eles haviam vivido tinham sido experiências de vida. E é isso, ele simplesmente resolveu que iria voltar a ser hétero. E essa é justamente a mensagem de Do You Really Want to Hurt Me? Retratar essas experiências frustradas de Boy George. O título da canção, que traduzido para o português significa Você Realmente Quer Me Machucar, soa como uma contestação do vocalista do Culture Club a esses homens confusos com quem ele se relacionou. Então a letra fala como pessoas confusas costumam machucar pessoas incríveis, além de também abordar temas relacionados à autoaceitação e quebra dos próprios preconceitos. Então, quando George disse que se colocar numa posição de vítima o fazia mal, foi porque ele havia entendido que o problema não era ele, mas sim os seus parceiros românticos, que não se entendiam, não se aceitavam. Desse modo, quando ele passou a entender isso, toda a carga de culpa que ele sentia cessou. E a mensagem da canção é levada para o enredo do clipe. Nas cenas, vemos o personagem de Boy George em um tribunal prestes a ser julgado, e a considerar toda a narrativa da letra, não é difícil compreender o motivo.
Logo após, o clipe parece nos mostrar um flashback para justificar o porquê o personagem havia sido preso. Ele aparece dançando e provocando clientes de um restaurante e de um clube que passam uma imagem de sociedade conservadora. E essas cenas reforçam a mensagem da música que fala sobre julgamentos e preconceitos. Em seguida, ele aparece deprimido na prisão e é libertado por pessoas que representam almas que também foram condenadas por aquela sociedade. Essas pessoas, inclusive, estavam presentes na cena inicial do tribunal, sentadas nas bancadas com seus rostos pintados de preto e também dispersas. Embora o grupo tivesse narrativas com boas intenções, essas aparições não foram tão bem aceitas por parte do público e da imprensa, que as associou ao conceito de blackface. Blackface, por sua vez, se caracteriza como um conceito racista que era bastante performado no passado por artistas brancos para ridicularizar comportamentos de pessoas pretas por puro entretenimento. Contudo, acredita-se que a verdadeira intenção do Culture Club foi, na verdade, ilustrar essas pessoas pretas e colocá-las nas posições de vítimas que também sofriam preconceitos e represálias da sociedade, assim como o personagem de Boy George. Então vamos supor que as pessoas que estavam nas bancadas eram pessoas físicas reais, testemunhas que estavam ali para apoiar o personagem de George, enquanto que as pessoas que aparecem dispersas eram almas que foram condenadas, que não estavam ali no presente, e sim em espírito, e que não tiveram a mesma chance. Do mesmo modo, elas também estavam ali para apoiá-lo, só que não no físico, mas sim em espírito. Tanto que são justamente essas pessoas, as que estavam dispersas, que o salvam da prisão. Nas cenas finais, assim que libertado, George vai para um espaço onde a banda, os membros do Culture Club, o esperam para terminar a performance do clipe. Nessa cena, eu entendo como uma quebra da narrativa, onde Boy George deixa de ser o personagem e se torna ele mesmo, o Boy George real. Inclusive, há um momento em que ele olha diretamente para a câmera, justamente no trecho da canção que diz: "Você tem certeza que quer me machucar?" E nisso eu entendo como um enfrentamento dele ao público. Se na letra ele questiona o julgamento de seus ex-parceiros, nessa cena, ele questiona os nossos. E há também um momento em que George dedica o seu olhar por alguns segundos àquele que se dizia a inspiração da música John Moss, que parece ignorá-lo e seguir o roteiro como se não fosse nada demais. Durante a gravação desse clipe, os dois já viviam essa relação conturbada de conflitos que muitas vezes era levado e extrapolava os bastidores. Sendo assim, eu jogo um questionamento no ar. Será que essa troca de olhares estava no roteiro ou foi um momento totalmente proposital e provocativo de George a Moss? E é isso, gente. Essa foi a análise da canção e do clipe do You Really Want to Hurt Me, do Culture Club. Eu espero que vocês tenham gostado. Me digam nos comentários o que vocês acharam. Se vocês têm alguma outra interpretação. É isso. Se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Deixem o seu like para apoiar o meu trabalho. Beijos e até o próximo vídeo.